uma alegria estar com todos vocês aqui. Obviamente, esse tema chama a atenção daqueles que gostam de pesquisar, daqueles que gostam de um certo esoterismo com S, né, que existe nos ensinamentos, que são questionamentos que a humanidade se faz desde os seus primórdios, né? E eu fico muito feliz com essa oportunidade, por estar na presença de vocês, e também por esse final de celebração do Festival de Rezwan, quando Bahá'u'lláh transformou uma tristeza enorme para ele e para seus seguidores na grande alegria, que é um festival que vai ser celebrado durante centenas, séculos e séculos de ano, como um festival de enorme felicidade. Obrigado aí pela celebração que nós tivemos a oportunidade de assistir. Essa epístola, na verdade, o nosso assunto é criação. Não dá para falar de criação sem falar nessa epístola de Bahá'u'lláh. Essa epístola, ela é de uma importância muito grande para esse assunto de criação, porque Bahá'u'lláh revelou para um de seus seguidores, que era conhecido como Khalil Muhammad. Ele tinha o título de Nabil Akbar, não confundir com Nabil Yazan, que era o grande historiador da fé, mas esse Nabil Akbar era conhecido por sua erudição muito elevada dentre os seguidores de Bahá'u'lláh, realmente um conhecedor, um filósofo, e para quem Bahá'u'lláh já tinha falado sobre o tema de criação há muitos anos antes, no período de Bagdá, cujo final estava sendo celebrado agora com o período de Rezwan. E realmente essa pessoa era muito especial. Ele foi um seguidor do Bab, depois de Bahá'u'lláh. Ele acabou sendo nomeado postumamente por Abdu'l-Bahá como mão da causa de Deus e foi martirizado. E ele era muito conhecido porque ele tinha escolas de estudos filosóficos sobre esses assuntos e era muito amado por Bahá'u'lláh, obviamente, por receber uma epístola como essa. Pode parecer surpresa, mas a epístola da sabedoria não é apenas um tema filosófico, mas ela traz em seu bojo um padrão ético muito forte proposto para o futuro da humanidade. Obviamente, para aqueles seguidores imediatos que vão lá, para os de hoje e para o futuro da humanidade. É muito impressionante como esse é um tema central da Epístola da Sabedoria. Mas, obviamente, nós vamos nos dedicar aqui mais a alguns aspectos que ela traz sobre os mistérios da criação. Em uma das epístolas de Bahá'u'lláh, que eu fiz aqui uma tradução provisória, e toda vez que vocês enxergarem esse TP aqui, né, é uma tradução provisória. Obviamente, não existe isso em português, por isso a gente está chamando de tradução provisória. E Bahá'u'lláh fala: meditai sobre a epístola sabedoria. Em cada versículo jaz oculto o mar dos mares, né, o que dá uma sinalização das pérolas de sabedoria que pode ser encontrado nesse mar dos mares. E na própria epístola ele diz: verdadeiramente é um sopro de vida para aqueles que habitam no domínio da criação. Obviamente, amigos, nós vamos tocar apenas em alguns pontos, muito rapidamente, porque o tempo não vai nos permitir trabalhar de outra forma. Mas eu quero começar lendo um próprio texto da Epístola de Sabedoria, quando Bahá'u'lláh está falando sobre a origem da criação. E ele diz então: fosses tu asseverar que sempre existiu e haverá de continuar a existir, isso seria verdade. Ou fosses afirmar o mesmo conceito que é mencionado nas Sagradas Escrituras, nenhuma dúvida haveria sobre isso, pois foi revelado por Deus, Senhor dos mundos. Em verdade, era ele um tesouro oculto,
É um estado que jamais se poderá descrever, nem mesmo mencionar. E no estado de desejei me tornar conhecido, Deus era. E sua criação desde sempre existira por ele abrigada, desde o começo que não tem começo, além de ser precedida por uma primazia que não pode ser considerada primazia e de se haver originado de uma causa inescrutável até mesmo para todos os homens de erudição. Então, no primeiro parágrafo aqui, Baha'u'lláh diz que existem duas maneiras pelas quais se pode encarar a origem da criação. Uma delas é dizer que sempre existiu. Se alguém afirmar isso, isso seria verdade. Por outro lado, se alguém afirmar a maneira como está escrito nas Escrituras Sagradas, e que foi criado a partir de uma certa condição, a partir de um certo estado, isso também seria verdade. Então, pode aparecer contradição. Aliás, nesse primeiro texto inteiro lido, né, tem algumas coisas que parecem ser uma coisa e, de repente, parece ser outra. Ele fala de uma primazia que não pode ser considerado primazia, né, e fala de duas condições que aparentemente são antagônicas, mas que, na realidade, como vai deixar claro, que não são antagônicas. Um ponto importante aqui é quando ele fala a condição de Deus. E ele cita uma tradição muito conhecida no meio islâmico, quando ele fala, em verdade, era ele um tesouro oculto. E tem textos atribuídos aos imãs, ele fala, eu era um tesouro oculto, desejei me tornar conhecido, por isso trouxe a criação à existência. Baseado nesses textos, né, que Baha'u'lláh começa a dizer aqui, que a condição de Deus, para a gente falar em origem da criação, ele era um tesouro oculto. E diz mais, que esse estado não se pode descrever, nem mesmo mencionar. Parece estranho, né? Falar de Deus que não se pode nem mencionar esse estado. Tem muita gente que diz que os budistas não acreditam em Deus porque Buda, muito pouco, ele cita assim, existem textos que ele fala de Deus, mas é muito pouco, por causa desse conceito de que esse ser, quando se fala de essência de Deus, é algo que está muito além do conhecimento de ser atingido por qualquer ser existente. Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele traz alguns conceitos aqui que são realmente fundamentais. Ele começa dizendo que a essência de Deus era e é completamente desconhecida. Por outro lado, vamos nos lembrar de que o objeto da nossa existência, da existência do ser humano, é conhecer e adorar a Deus. Então, vamos vendo aqui como que isso vai sendo tecido. Quando o Baha'u'lláh fala que não dá nem para mencionar, né, existem outros textos que ele afirma muito claramente que o Criador não tem conexão direta com Deus. Em Seleção dos Espíritos Baha'u'lláh e várias outras obras, quando ele fala que não existe um laço de intercurso direto entre o Criador e suas criaturas. Não havendo esse laço de intercurso, nós temos que entender que a causa de toda a criação é a vontade primaz. Esse princípio de causa é muito baseado nos filósofos. E vamos lembrar que essa epístola era dirigida a um filósofo e exalta muito a posição dos filósofos, especialmente os filósofos gregos, socráticos, pré-socráticos, e todos eles, a quem Baha'u'lláh diz que eles acabaram se educando com os seguidores dos profetas da casa de Israel. Alguns deles chegaram aí, até lá, ganharam a sabedoria lá, como diz Baha'u'lláh e Abdu'l-Bahá, voltaram para a Grécia e outros países e trouxeram essa sabedoria. Então, essa noção de causa é a noção de causa e efeito que permeia toda essa ideia de existência que os filósofos concebiam. Para alguma coisa ser uma causa, ela tem que ter um efeito.
E o efeito e causa são duas coisas que estão interligadas, igual como, por exemplo, um corpo exerce uma força sobre um outro corpo, né? Ele é uma causa do movimento daquele corpo. Aquele outro corpo que recebeu isso, ele tem também uma influência na causa, ele tem uma ligação, de alguma maneira, com essa causa. Então, Deus não pode ter nenhuma ligação com nenhuma coisa criada. Então, Deus não pode ser a causa da criação. A causa da criação é o que os Baha'is chamam de vontade primaz, né? Também conhecido como Verbo de Deus, de que no Evangelho está escrito que no princípio o Verbo estava com Deus, né? E que tudo que foi feito através do Verbo, e nada do que foi feito sem ele se fez. Quer dizer, claramente diz que o Verbo é a causa da criação de Deus. E o outro conceito que vai ser trabalhado um pouco mais adiante, que foi trazido no texto anterior, é que a criação sempre existiu. Aqui, eu estou trazendo um texto justamente que Abdu'l-Bahá, faz um comentário de uma epístola extremamente mística, extremamente profunda, quando ele era apenas um jovem. Ele tinha cerca de 17 anos em Bagdá, né? E uma vez daquelas pessoas que, como foi lido pela Janete, as pessoas procuravam conhecimento de Bahá'u'lláh. Uma das vezes, uma pessoa queria tirar uma dúvida e pediu a Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh disse para Abdu'l-Bahá esclarecer isso. E era justamente sobre esse texto que dizia: eu era um tesouro oculto, desejei me tornar manifesto, por isso eu trouxe à existência a criação. E Abdu'l-Bahá, ele explica. Agora, Abdu'l-Bahá está falando da essência de Deus, amigos, aquela que nós falamos que não pode ser conhecida. Por isso, obviamente, Abdu'l-Bahá está nos trazendo algumas ideias de como entender isso, mas sempre lembrando que nós, na realidade, não podemos compreender nada sobre a essência de Deus. Mas Abdu'l-Bahá diz: dentro da essência oculta, os impulsos do amor e os anseios interiores demandaram o polimento perfeito e a clarificação. E aqui o próprio Abdu'l-Bahá explica: polimento perfeito, entre alguns dos conhecedores místicos, é a manifestação do absoluto para si mesmo, nas formas arquetípicas. E a palavra clarificação é a contemplação pela beleza incondicionada dos esplendores de sua própria beleza nos espelhos de realidades e formas. Portanto, as disposições essenciais, através da emanação divina, manifestaram-se da posição da essência para a posição do conhecimento divino. Esta é a primeira manifestação do absoluto, do tesouro oculto no conhecimento divino. E a partir dessa manifestação, os arquétipos eternos passaram a ser inteligíveis. E cada um, de acordo com sua capacidade inerente, se distingue dos outros nos espelhos do conhecimento divino. Sei que não parece fácil numa primeira olhada disso, mas aqui tem alguns conceitos que nós estamos trazendo aqui em forma de resumo, né? Ali atrás, Abdu'l-Bahá fala que Deus, né, através do movimento, do anseio, do amor, né, e nós sabemos como existem inúmeros textos de Bahá'u'lláh e de Abdu'l-Bahá, que falam do amor como a causa da criação, né? E vou voltar, né? Aqui, então, primeiro, os impulsos do amor demandaram esse polimento perfeito, que é o quê? A manifestação do absoluto para si mesmo. É como se Deus estivesse olhando no espelho da criação. Então, quando se fala nisso, eu trouxe como um resumo aqui cosmos, porque cosmos não é apenas esse mundo físico, mas é todo o mundo. Ele pode ser entendido na ideia
como também o mundo não material. Então, a primeira coisa que Deus faz a querer demonstrar esse amor, ele quer se tornar conhecido. E é como se, através de uma emanação, que está aqui como terceiro item, né, ele enxerga a sua própria emanação no espelho da criação. E aí vamos entender esse espelho como cada coisa criada, não necessariamente material, no próprio mundo espiritual. E quando ele fala em arquétipos, vamos voltar aqui um pouquinho, porque esse texto é importante, embora pareça um pouco complexo, mas ele não é assim tão complexo quanto possa parecer, uma vez explicado por Abdu'l-Bahá. É como se Deus contemplassem, eu estou passando aqui a seta do meu computador aqui sobre a palavra contemplação, pela beleza incondicionada, quer dizer, a própria essência de Deus, dos esplendores da sua própria beleza nos espelhos de realidades e formas. Então, quando ele fala de realidades e formas, disposições essenciais, ele está falando que elas surgiram através de uma emanação divina, certo? E o que são essas realidades arquétipas? Como ele fala aqui, os arquétipos eternos passaram a ser inteligíveis, quer dizer, até então, todas as coisas que tinham potencial, vamos dizer assim, para existir, existiam no conhecimento de Deus. Tá? Conhecimento é um atributo, não dá tempo de nós nos estendermos sobre isso, mas, na realidade, todos os atributos de Deus são como um só. Conhecimento, amor, misericórdia, justiça. Para Deus não existe mais do que uma qualidade ou um atributo. Se existisse, Deus teria divisões. Esse é um conceito filosófico também. E Deus é um só. Mas para nós entendermos, né, isso, que nós conhecemos as coisas através de diversos atributos, é dito esses atributos como sendo atributos divinos. Mas então, a primeira emanação, que na verdade é a própria vontade primaz, ou o próprio verbo de Deus, ele não veio como uma manifestação. Abdu'l-Bahá explica no livro Esplendor da Verdade a diferença entre emanação e manifestação. Ele fala, manifestação é como a semente que acaba se transformando numa árvore. Ou seja, a semente ela sacrifica o seu próprio ser e partes dela, a própria semente, vai se transformando em árvore através da aquisição, obviamente, de outros elementos e tudo mais. E a diferença é que emanação é como, Abdu'l-Bahá explica, é como o discurso de alguém que está falando, está dando uma palestra, por exemplo. A emanação não tira pedaços, vamos dizer assim, do palestrante. A palestra, né? Ela não tira pedaços do palestrante. Isso é uma emanação. Então, a primeira coisa que surge, nós vamos ver que o Baha'u'lláh fala isso, é exatamente essa vontade primaz, que os filósofos antigos chamavam de primeira inteligência. E toda a criação, a partir dessa manifestação, não é a manifestação, o aparecimento da vontade primaz, ela inicialmente é uma coisa única. E ela vai tendo uma diferenciação. E aí vão aparecendo os diversos atributos, os nomes e atributos de Deus, os seres arquétipos. O que significa os seres arquétipos? Isso é muito baseado na teoria de Platão, em que ele falava que todas as coisas que existem aqui nesse mundo, elas são um reflexo da existência nos mundos superiores de um arquétipo, um modelo. Só que naquele mundo, que para esses filósofos era um mundo
ideal, inteligível, vamos dizer assim, o mundo da inteligência, ela tinha uma condição perfeita. E a que Platão estava se referindo? Platão estava se referindo justamente a esses atributos que Abdu'l-Bahá chama. Ele está chamando esses arquétipos como atributos, que são que nós acabamos de citar, né? São os atributos divinos. E esses atributos, eles se projetam, eles se espelham, vamos dizer assim, justamente nos espelhos da criação. E esse é um processo que vem dos mundos mais elevados de Deus, que são infinitos, como escrevi aqui no final. Tá? E a cada mundo é como se o mundo inferior fosse um reflexo do mundo superior. Aqui é um ser humano se refletindo, e o reflexo é de acordo com o espelho, né? A distorção da imagem é de acordo com a capacidade do espelho em refletir. Nós não vamos nos dedicar muito a isso. Isso daqui é o que se chama de vários planos de luzes, na verdade, a partir de uma única existência de uma sequência de lâmpadas que um é reflexo do outro, então dá a impressão de um espelho infinito. E é como se a criação divina fosse algo nesse sentido. Começa de um mundo lá em cima, vamos chamar assim, né? No mundo do comando, no mundo da criação inicial, e todas as outras coisas fossem como reflexo desse mundo na sua condição, né? No seu ser. Lembrando, então, e resumindo um pouco do que nós acabamos de ler, em Palavras Ocultas, Bahá'u'lláh fala: velado em meu ser imemorial e na eternidade antiga de minha essência, conheci meu amor por ti e assim te criei, gravando em ti minha imagem e revelando-te minha beleza. É claro que todas as coisas criadas, de acordo com esse texto também, são uma imagem desses atributos divinos. Vamos dar um exemplo numa coisa assim. Por exemplo, um atributo divino de que todas as coisas criadas são dotadas é o da unicidade. Porque a gente não consegue encontrar no mundo duas coisas exatamente iguais. Cada coisa é única. Nós podemos pegar desde estrelas, desde seres humanos, desde gêmeos, desde átomos, desde partículas. Né? Nunca vamos encontrar duas coisas iguais, porque essa é uma imagem da essência divina da unicidade. E aqui, Bahá'u'lláh de novo está dizendo, Deus estava velado no ser imemorial e na eternidade antiga. A eternidade antiga também é um sinônimo para a pré-existência, a essência dele. E aí duas coisas são a causa da criação. Conhecimento, né? Conheci meu amor. O conhecimento e o amor são considerados as causas da criação do ser humano e de todas as coisas criadas. É claro que o ser humano, dentre todas as coisas criadas, é o espelho mais perfeito que existe. Porque enquanto as outras coisas criadas dos mundos inferiores, mineral, vegetal, animal, possuam alguns desses atributos, são espelhos também, mas eles são limitados. O ser humano é o único que tem o potencial de refletir todos os atributos divinos, sem exceção. E, obviamente, o ser humano perfeito, que é o manifestante de Deus, os reveladores das grandes religiões, eles são o espelho perfeito. Eles, então, somente eles são os espelhos perfeitos. Então, aqui, reforçando um pouco do que a gente leu ali atrás, ainda que as coisas estejam ali um pouco esparsas, né? Elas precisam ser trazidas juntas, não necessariamente estão num único tema, mas ela traz muita luz, muitas explicações a respeito desse tema. E então Abdu'l-Bahá diz: por conseguinte, todas as coisas criadas emanam de Deus. Isto é, graças a Ele, tudo se realiza, todos os seres vêm a existir. A primeira coisa a emanar de Deus foi aquela realidade universal
denominada pelos filósofos antigos primeiro intelecto e pelos barrais vontade primaz. Essa emanação no tocante à sua atividade no mundo divino não é limitada nem no tempo, nem no espaço. Não teve começo, tampouco terá fim. Em relação a Deus, começo e fim são o mesmo. Então, amigos, só para fazer um resumo, né, dentro do símbolo do maior nome, né, não completo aqui, porque está faltando o B vertical, aqui a linha vertical que une todos esses mundos. No primeiro mundo, é conhecido como o mundo de Deus, inacessível a todos, inclusive aos próprios manifestantes de Deus. Por mais estranho que isso possa parecer, isso é muito claro nos ensinamentos. Bahá'u'lláh, por exemplo, ele fala que 1000 Moisés jazem atônitos ante a porta do conhecimento do Ancião dos Dias, mas até ali está escrito até aqui não mais, né? Um dos títulos até do manifestante de Deus é a árvore além da qual não há passagem, quer dizer, nenhuma coisa criada pode chegar além do manifestante de Deus, e dali não existe possibilidade de se atingir ao reino maior. E esse reino do manifestante que eu estou me referindo é o reino do comando. Ele é conhecido como comando porque é nesse mundo que o verbo de Deus, que é essa vontade primaz, exerce o comando juntar e unir as palavras S e E, C, né, para trazer à existência todos os outros mundos. Aqui foi transformado apenas mundo da criação, mas os mundos de Deus, na verdade, os reinos da existência são infinitos, amigos. Isso aqui é uma coisa para nos ajudarmos a entender de uma forma simplificada essa existência. E voltando a um dos temas bastante enigmáticos que Bahá'u'lláh traz na Epístola da Sabedoria, quando ele diz: o que tem estado em existência havia existido antes, mas não na forma que tu hoje vês. O mundo existente veio a ser através do calor gerado da interação entre a força ativa e aquela que a recebe. Essas duas são a mesma, embora, no entanto, diferentes. Assim te informa o grande anúncio acerca dessa gloriosa estrutura. O que comunica a influência geradora e aquilo que lhe recebe o impacto são, em verdade, criados através do irresistível Verbo de Deus. Verbo esse que é a causa da criação inteira, enquanto tudo mais além de seu verbo são apenas as criaturas e os efeitos do verbo. Verdadeiramente, teu Senhor é o esclarecedor, a suma sabedoria. De novo aqui, Bahá'u'lláh fala, como ele disse lá no começo, que a gente poderia entender de duas formas a criação, que aparentemente eram antagônicas, mas que não são, né? Como aqui também ele fala que o mundo existente veio a ser recebido pelo calor gerado da interação entre força ativa e aquela que a recebe. E por um lado ele fala, são a mesma, embora sejam, no entanto, diferentes. Né? Parece enigmático. Né? E aí ele reforça que tudo, inclusive essa influência geradora, aquilo que comunica a influência geradora, e o que recebe o impacto, são criados através do irresistível Verbo de Deus. E reforça que ele é esse Verbo, né? É a causa da criação inteira. Então, Deus não é a causa da criação. Ele é o Criador, mas ele não é a causa da criação. Muito bem. Então, como é que nós podemos entender essas duas coisas que são a mesma coisa, mas ao mesmo tempo são diferentes? Voltando aos textos de Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá, ele explica, no Esplendor da Verdade, no resposta a algumas perguntas, desculpa, que ele fala que a existência de tudo depende de 4 causas. A causa eficiente,
a substância, a forma e a causa final. E aí ele dá um exemplo muito claro para explicar o que significa cada um deles. Na verdade, o texto original, em inglês pelo menos, é causa eficiente, causa substancial, causa formal e causa final, tudo como causa. E daí ele explica, esta cadeira, por exemplo, teve quem a fez, ou seja, um carpinteiro. Quer dizer, o carpinteiro é a causa eficiente. Ele tem essa cadeira tem uma substância, que é a madeira. Essa é a substância, a matéria. Ele tem uma forma, que é a forma de cadeira. Segundo Platão, no mundo ideal, existe uma cadeira universal que serve para todas as cadeiras que podem ser criadas, trazidas para o mundo contingente. Pode ser grande, pequena, redonda, qualquer formato, todas essas estão previstas na forma arquétipa de uma cadeira. E, finalmente, todas as coisas que são trazidas à existência devem ter uma finalidade. No caso da cadeira, há de ser usada como assento. Então, veja que eu vou me dedicar, no primeiro momento, claro, quando a gente fala de criação, quem é a causa eficiente? Nós acabamos de ler lá atrás, que é o verbo, que é a vontade primária, é a causa de tudo. E tudo ou mais é criação ou efeito do verbo. Mas aqui eu vou me dedicar a essas duas palavras que eu coloquei em vermelho, substância e forma, porque Abdu'l-Bahá explica, os filósofos antigos tinham essa linguagem, que para ver qualquer criação, qualquer coisa ser criada, nós precisamos de dois polos. No caso aqui é substância e forma. Outro, matéria-prima e essência. Essência é um sinônimo também dos arquétipos, das formas do mundo de Platão, ou dos atributos divinos. Por um lado, matéria-prima, ou matéria primária, como a gente queira chamar, não necessariamente material. Nos mundos espirituais também existe, como dizer, essa matéria-prima. Por exemplo, quando Abdu'l-Bahá fala de alma, Abdu'l-Bahá fala que a alma é feita de uma substância única, por isso não morre, ela não pode ser decomposta. Que as coisas desse mundo aqui, elas se decompõem e morte significa decomposição das coisas. Então, quando a gente fala de substância, não necessariamente é uma substância material e nem é aquela que nós aprendemos na escola, que a substância é composta por elementos e tal. Isso daí, o futuro vai trazer uma linguagem unificada entre esses ensinamentos e a ciência. Então, nós podemos chamar também esses polos como atributos e espelhos, como Adão e Eva. Uma das explicações que Abdu'l-Bahá dá para a origem do homem, Adão e Eva, Abdu'l-Bahá fala, por exemplo, que Adão representa o espírito do homem e Eva é a alma do homem. Então, mesmo coisas etéreas, como espírito e alma, um deles pode se comportar como aquela força ativa. Na verdade, o que nós estamos falando desses dois aqui um é a força ativa e o outro é o que a recebe. Então, quando se fala, por exemplo, de Adão e Eva, Abdu'l-Bahá, em outro lugar, explica que o Adão é como se fosse a força ativa, a Eva como se fosse o passivo, que eu escrevi aqui atrás, aqui embaixo. Eva como alma humana. Quando que surge o espírito da fé? Quando a alma humana se sujeita à palavra criativa de Deus, se sujeita aos ensinamentos do manifestante, começa a brotar esse espírito da fé, que aqui está representado como Adão e a alma Eva. Então, enfim, esses polos aqui nós podemos incluir força ativa e receptáculo. E é também, nós podemos entender isso, Bahá'u'lláh explica isso em outras epístolas, como as letras S e E, que em árabe é Qaf e Nun, com, ao final, é o comando, É através desse comando que Bahá'u'lláh fala, nós somos familiarizados com isso
quando nós vemos, por exemplo, a Epístola de Visitação, que fala de ser e é, né? Quando o comando de Deus ser, e também na oração obrigatória, a oração obrigatória é longa, ele fala que ele, se referindo ao próprio Bahá'u'lláh, é quem ligou e uniu as letras S e E, as letras do comando imperativo ser. É como na Bíblia o Fiat, por exemplo, né? Faça-se luz, é um comando. Muito bem. Vou ler mais um texto de Abdu'l-Bahá, também daquela mesma epístola, em que Abdu'l-Bahá diz: da mesma forma, eles disseram, aqui ele está se referindo aos místicos, tá? E que as potencialidades e os recipientes das potencialidades surgiram e foram criados simultaneamente. Por exemplo, foi afirmado que todas as coisas são compostas de dois elementos, o formador e o formado, que é tudo aquilo que nós acabamos de ver. Desculpa eu retornar aqui, mas é aquilo, tá? Substância, forma, matéria-prima, essência, né? Força ativa e receptáculo. Formador e o formado. Esses são a força ativa, é o formador, e o formado, aquilo que a recebe. Então, Abdu'l-Bahá explica: por formado, entende-se a substância e a matéria-prima. E por formador, entende-se a forma e o formato, que confina e limita a matéria primária de seu estado de indefinição e liberdade à corte da limitação e forma definida. Por exemplo, letras e palavras são compostas de duas coisas. A primeira é a substância, que é tinta e grafite, e é o formado, perdão. Enquanto a segunda são as formas e características das letras e palavras, que são o formador. Agora, essa substância específica e essa forma específica foram criadas simultaneamente. O que Abdu'l-Bahá está querendo dizer com isso? Né? Porque os filósofos ficavam discutindo quem que era criado antes, né? O formador ou o formado, a substância ou a matéria-prima, perdão, a essência ou a matéria, né? Ficavam nessa discussão. E aí Abdu'l-Bahá dá um exemplo muito lindo do que é, primeiro, o mundo inteligível, o mundo das formas, e, por outro lado, como essa forma é caracterizada pela matéria. E essa matéria acaba limitando a forma, ou a forma acaba limitando essa matéria, depende de como nós enxergarmos. O importante é entender que nada pode existir sem essas duas coisas juntas. E o exemplo de Abdu'l-Bahá, ele traz uma luz, eu acho, muito forte. Porque vocês imaginam, deixa eu ver, acho que eu trouxe aqui uma imagem. Exatamente. Um pergaminho, pode ser o pergaminho da existência, pode ser o pergaminho desse mundo material, né? A pena, né? E a tinta. Como é que se escreve uma palavra? A gente se toma uma matéria-prima, ou uma matéria, uma substância que é a tinta, essa pena entra em contato com a tinta e ela desenha a letra que ela quiser. Essa letra ela existe na mente, vamos chamar assim, ela é uma realidade inteligível, ela é uma forma, ela é uma essência que está na cabeça daquele que escreve a letra ou a palavra. Né? E ela é tão inteligível que nós nos acostumamos e outros podem ler essa letra. Mas a forma dela está na cabeça de quem está escrevendo. Eu posso fazer um A minúsculo, posso fazer um A maiúsculo, posso fazer um A enfeitado, né? Posso escrever a letra que eu quiser do jeito que eu quiser, da forma está na minha cabeça. Para isso eu uso uma matéria. Então nós podemos entender as coisas criadas aqui nesse mundo como uma matéria que sempre existiu, como a gente viu o Bahá'u'lláh
dizendo lá atrás, né? E também de uma forma que sempre existiu, apesar de que ela tem uma primazia, né? Ela teve uma existência, vamos dizer, em essência anterior, mas no tempo, todo o mundo material sempre existiu. Senão, seria uma negação da própria deidade haver um momento em que não existisse coisas criadas, né? O atributo de criador já deixaria de existir, a existência de Deus seria uma negação. Abdu'l-Bahá comenta que, sem a menor dúvida, a origem foi uma só, assim como a origem de todos os números é um e não dois. Evidentemente, a matéria foi uma desde o começo. E em cada elemento, esta matéria aparecia sob aspectos diferentes, sendo assim produzidas várias formas. E esses aspectos diversos, à medida que se produziam, tornavam-se constantes, sendo cada elemento especializado. Essa constância, porém, não era definida. Só depois de muito tempo atingiu plena realização ou existência perfeita. Esses elementos vinham então a se compor, organizar e combinar uma infinidade de formas. Ou melhor, resultaram da combinação desses elementos inúmeros seres. Através da sabedoria de Deus e seu pré-existente poder, essa composição foi produzida de uma só organização natural, combinada com a máxima força, segundo uma lei universal e sábia. Assim, claro está, tudo é uma criação de Deus e não composição ou organização fortuita. Portanto, de toda a composição natural, um ser vem a existir, mas de uma acidental, ser algum pode resultar. Abdu'l-Bahá estava explicando aqui também no outro texto, em resposta a algumas perguntas, que essa combinação ideal, natural, ela funciona como um ímã, vamos dizer assim, para atrair as formas, para atrair as essências das coisas. Então, por exemplo, em outro lugar, Abdu'l-Bahá fala que juntar a composição necessária, né, depois da, por exemplo, a concepção do embrião no ventre da mãe, é uma organização natural dessas matérias. E Abdu'l-Bahá fala que eles funcionam como um ímã para atrair a alma humana, para atrair o espírito. E, obviamente, se um ser humano quiser pegar todas as coisas que constituem um corpo humano e tentar imitar um embrião a partir do zero, não estou falando de clonagem, de outras coisas que a gente sabe que é possível, mas se ele quiser pegar e juntar isso, ainda que seja nas proporções corretas, por não ser uma organização natural, nunca vai surgir daí uma existência. Agora, Bahá'u'lláh joga um pouco mais de luz, mas, ao mesmo tempo, abre um outro campo que realmente não vai dar. Claro que cada assunto que nós estamos tocando aqui, amigos, daria para tratar durante horas e horas, né? Então, isso é resumo do resumo do resumo. Mas Bahá'u'lláh, numa obra, ele diz que também não está traduzida, eu esqueci de colocar aqui uma tradução provisória, mas ela é. Ele fala que sabei vós que os primeiros sinais que emanaram da causa pré-existente, ou seja, da vontade primassa, nos mundos da criação, são os 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Então, as naturezas desses 4 apareceram. Veja que ele estava falando lá de substância, né? Agora ele está falando aqui de uma essência, vamos chamar assim, que é calor, umidade, frio e secura. As mesmas qualidades que vós reconheceis e sabeis. Isso para os sábios, tá? Não é o mesmo fogo, a mesma água, mesmo ar e terra que nós conhecemos, embora a gente possa entender como o fogo como uma energia, como radiância, né? O ar como estado gasoso, a água líquida, a terra sólido, né?
mas não tem uma correspondência direta com os elementos materiais que representam isso. Ele fala, quando os elementos interagiram, se uniram, dois pilares tornaram-se evidentes para cada um. Elementos que ele está falando é o fogo, ar, água e terra. E aqui ele dá o exemplo de um só. Para o fogo, surgiram dois pilares, o calor e a secura. E da mesma forma, para os três restantes, de acordo com estas regras, como vós sabeis. Quer dizer, cada um dos outros, ar, água e terra, ele tem esses dois pilares que são essas manifestações, calor, umidade, frio e secura. Cada um tem dois deles. Daí ele fala, por eles, Deus criou tudo que existe nos mundos da criação, sejam dos reinos superiores ou inferiores. Ou seja, não necessariamente essas coisas têm uma materialidade. Em toda coisa que essas naturezas entraram em equilíbrio, essa coisa suportou a passagem do tempo, como vedes com o sol e a lua, e em tudo que essas naturezas não entraram em equilíbrio, essa coisa rapidamente se extinguiu, assim como vocês observam ser o caso com as criaturas dos mundos inferiores. Então, por exemplo, alguns exemplos, vamos falar desse mundo inferior aqui. O Sol, um exemplo que o próprio Baha'u'lláh usa, que Abdu'l-Bahá usa. O Sol é composto de tal forma que ele tem um equilíbrio que permite com que ele dure bilhões de anos. Por outro lado, se a gente pegar um mosquito, ele tem moscas que duram um dia, 24 horas. Mas essa questão do equilíbrio para a existência de todas as coisas é fundamental. Consta de outras obras de Baha'u'lláh, tem muito a ver com moderação, que é uma qualidade que Baha'u'lláh deseja para todos. Tem a ver com a epístola da cura, a epístola da medicina, quando ele fala do equilíbrio dos elementos, mas isso é outro tema. O Dr. Momen deu uma palestra maravilhosa aqui, nesse mesmo grupo, sobre esse assunto. Aqui, Abdu'l-Bahá explica de outra maneira. Nós vimos, então, e como as coisas, na linguagem dos alquimistas, na linguagem dos filósofos do passado, a noção de terra, fogo, água e ar, era a composição das coisas materiais, mas esse significado é no mundo espiritual e aqui. Então, ele tem outro significado daquilo que nós conhecemos. Aqui, Abdu'l-Bahá está explicando uma outra definição para aquela que comunica a força, que nós vimos que são duas, que são criadas ao mesmo tempo, e para aquela que a recebe, o receptáculo. Abdu'l-Bahá diz, o mundo existente veio a ser através... ele está justamente explicando esse texto, da Epístola de Sabedoria que nós lemos lá atrás. O mundo existente veio a ser através do calor gerado da interação entre a força ativa e aquela que a recebe. Ou seja, a matéria primária dos seres contingentes é o poder etéreo. Aqui ele define de outra forma. É o poder etéreo. Essa é a matéria-prima, a primeira matéria-prima dos seres contingentes, desse mundo, que é invisível e só pode ser estabelecido por meio de seus efeitos, como eletricidade, calor e luz, que são vibrações desse poder. Isso é estabelecido e comprovado na filosofia natural e é chamado de matéria etérea. Essa matéria etérea é ela mesma, tanto a força ativa quanto o receptáculo. Em outras palavras, no mundo dos existentes corpóreos, esse mundo material, é o sinal da vontade primaz. E aí ele cita uma outra frase que diz: Deus criou o homem pela vontade e criou a vontade por meio de si mesmo. Então, Deus não criou a vontade, amigos. Isso é um conceito importante, porque se ele tivesse criado a vontade primaz, de novo,
a vontade primaz teria, pela questão da causa e efeito, um contato, um laço de ligação com Deus. Mas, como nós vimos, nem a própria condição de vontade primaz pode conhecer ou pode ter acesso à existência de Deus. Então, o verbo, a primeira, de uma maneira misteriosa, obviamente, mas a vontade primaz, ela criou a si própria. Quer dizer, ela é tanto a causa quanto o efeito em si mesmo, e ela gerou todas as outras coisas, vamos chamar assim, abaixo dela, todas as outras coisas que existem, que foram criadas nos mundos espirituais e material. Então, Abdu'l-Bahá diz, portanto, essa matéria etérea é, em certo aspecto, a força ativa, uma vez que a luz, o calor e a eletricidade surgem dela. É também o receptáculo, aquela que a recebe, pois à medida que as vibrações acontecem nele, nesse meio etéreo, ele se torna visível. Então vejam qual é o poder desse poder etéreo, que ele chama de matéria etérea, que é ao mesmo tempo a força ativa, né, e ao mesmo tempo o receptáculo, aquela que a recebe. Por isso que Bahá'u'lláh diz que, num certo sentido, eles são a mesma coisa. Por quê? Porque essa matéria é etérea, é uma coisa só. Por outro lado, elas têm esse efeito de polo, de força ativa e de receptáculo. Por isso que elas são diferentes. Ela acaba gerando, através do efeito dela, a vibração nela, acaba gerando esse efeito e ela passa a ser o receptáculo dele. E aí, então, Abdu'l-Bahá dá um exemplo. Ele fala, por exemplo, a luz é uma vibração que ocorre nessa matéria etérea. A partir dessas vibrações, o poder da visão é afetado, ou seja, tem um resultado aqui nesse mundo, né? E o resultado é a visão. Da mesma forma, as vibrações ocorrem no ar e, a partir delas, o tímpano é afetado. Esse efeito é som e o resultado é ouvir. Veja bem, amigos, a questão de éter, que Abdu'l-Bahá reforça muito, hoje em dia, a ciência, Einstein, não é que ele negou a existência do éter, ele falou que o éter, a explicação do éter já não era mais necessária. Não quero entrar nessa discussão científica, mas eles acabaram criando outros campos para tentar entender essa condição e deixando claro, para o cientista, o éter era um campo físico, vamos chamar assim. E para Abdu'l-Bahá, o éter é uma existência espiritual. Tá? O que nós vemos aqui como luz, som, isso e aquilo, é efeito nesse mundo material da vibração desse éter. Amigos, para entender um pouco, fala, puxa vida, Jorge, mas que coisa é essa? Eu fiz uma imagem aqui, eu tentei trazer uma imagem, como esse centro de tudo, aqui onde está a minha seta, é como se fosse a vontade primaz. E essa vontade primaz, porque Abdu'l-Bahá fala que todas as coisas que existem, que nós somos vibrações, nós somos como ondas. Né? Então essa imagem me veio à cabeça, que a partir da vontade primaz, né, essas ondas mais próximas aqui, são os seres etéreos, ou vamos chamar os reinos mais próximos da grandiosidade dessa vontade primaz, porque, na verdade, nós não podemos nem entender a vontade primaz. Os manifestantes de Deus vêm até esse mundo, explicam para nós aquilo que a nossa mente e o nosso coração conseguem compreender, mas está longe da realidade essencial dela. Então, chega um momento em que, quando vai chegando lá, essas ondas vão tendendo lá para o infinito, vão chegando próximo a esse mundo que nós estamos aqui, é onde se manifestam esse poder etéreo que Abdu'l-Bahá fala, e dali ele desce para um mundo espiritual imediatamente acima do nosso, ou Malakut, como queiramos chamar, né? E tem o seu efeito nesse mundo material, mas da mesma maneira também como uma essência daquele mundo espiritual se reflete num espelho de uma matéria pré-existente que existia aqui nesse mundo.
Na Epístola de Sabedoria, Bahá'u'lláh diz ainda: cada coisa deve ter uma origem, e cada construção um construtor. Em verdade, o Verbo de Deus é a causa que precedeu ao mundo contingente, um mundo que está adornado com os esplendores do ancião dos dias. Vamos lembrar aquele primeira slide que eu estava passando lá, que Deus, né, através do anseio do amor, através da agitação do amor, né, as primeiras coisas que brotaram dele, a gente sabe que depois é chamado de Verbo de Deus, em estado de unicidade, que depois começa a apresentar sobre o estado de multiplicidade. Começa a haver divisões, divisões e divisões. Né? Então, e o que Deus vê? É como se Deus estivesse olhando, né? Aquela clarificação que a Abdu'l-Bahá usa, Deus estivesse olhando nos espelhos, está vendo a própria beleza dele nos espelhos. E o espelho mais perfeito, uma vez mais, é o ser humano. Então, um mundo que está adornado com os esplendores do ancião dos dias. E, no entanto, está sendo renovado e regenerado em todos os tempos. Vamos lembrar lá atrás que Bahá'u'lláh fala isso, né? Que as coisas existiam, mas não na forma como tu as vês hoje. Quer dizer, o mundo material nós podemos entender como sempre existiu, mas não nessa forma. E aí Bahá'u'lláh diz, imensuravelmente exaltado, é o Deus de sabedoria que ergueu essa estrutura sublime. E ele diz mais, fixa no mundo o teu olhar e por algum tempo nele pondera. Ele desvela o seu próprio livro diante de teus olhos e manifesta aquilo que a pena de teu Senhor, o moldador, o de tudo informado, nele escreveu. Ele te tornará conhecedor daquilo que contém e daquilo que sobre ele se encontrará. E te dará tão claras explicações que te façam depender de todo expositor eloquente. Dize, a natureza, em sua essência, é a incorporação de meu nome, o originador, o criador. Diversas são suas manifestações por causas que variam. E nessa diversidade há sinais para homens de discernimento. A natureza é a vontade de Deus e é a sua expressão no mundo contingente e através dele. Então veja que aqui, isso é como se fosse um dos princípios da essência de Bahá'u'lláh, dos ensinamentos Bahá'ís, de que religião e ciência são duas facetas de uma mesma realidade. Né? Porque a religião vem através do Verbo de Deus que se manifesta, que aparece nos seus manifestantes. Né? E aqui natureza está dizendo, Bahá'u'lláh, que também é a vontade de Deus, é a mesma vontade de Deus. Tá? Uma origem de apresentação diferente, uma apresentação diferente, mas é a mesma origem. Eu vou pular isso para não ficar muito grande. Eu estou trazendo aqui uma imagem de uma das penas, que era uma pena real de Bahá'u'lláh, através do qual ele escrevia algumas epístolas. Né? Mas, até agora, amigos, nós vimos aquela expressão da força ativa de três maneiras, praticamente, ou duas maneiras. Uma delas é como o surgimento de dois polos que são necessários para toda a existência, lembrando da cadeira, né? A forma de cadeira é a substância madeira. Né? Também como a força etérea, ou a matéria etérea, como diz Bahá'u'lláh. E uma outra metáfora que Bahá'u'lláh usa é justamente aquela que nós já vimos, através da fala. Né? Através da palavra, a existência vem, a criação vem à existência, porque ele utiliza o termo verbo de Deus, né? Palavra criativa, se e é, né? Uma única palavra, se e é. Ele utiliza uma referência a ele mesmo como a língua da grandeza. E eu vou ler um texto de Bahá'u'lláh esclarecendo isso também. Jorge, não esquece do teu tempo. Tá bom? Eu vou fechando. Aí ele fala, com a simples revelação da palavra formador efluindo de seus lábios e proclamando o seu atributo ao gênero humano,
Tal força emana que pode gerar, através de sucessivas eras, todas as múltiplas artes que as mãos do homem podem produzir. Isto deveras é uma verdade certa. Mal se pronuncia esta palavra resplandecente quando suas energias animadoras, agitando-se dentro de todas as coisas criadas, dão origem aos meios e instrumentos pelos quais essas artes podem ser produzidas e aperfeiçoadas. Então, como escrita também, né, Abdu'l-Bahá chama a si próprio, um dos títulos dele, Pena Suprema, Ponto Primaz, que é tanto um título dele como do Bab. Né? O ponto primaz, que era o Bab, deu origem às letras viventes, a imagem, de novo, da pena, né? Que através de um ponto ela gera as letras. A palavra epístola preservada, que pode se referir ao manifestante, como também pode se referir à natureza. A utilização do termo palavras, versículos. O livro vivente, que é uma referência ao manifestante de Deus. Livro da criação, que Bahá'u'lláh, no livro da certeza, ele fala que existem dois tipos de revelação. A revelação universal, que é essa que nós vemos na natureza, que todas as coisas criadas são uma revelação dos atributos divinos, e a revelação específica que ele fala, que é esse livro vivente na pessoa do manifestante de Deus. Abdu'l-Bahá fala numa obra, que também isso daqui é uma tradução provisória, ele fala, existem dois livros. Um é o livro da criação e o outro é o livro escrito, que ele leu, Kitab Ardaz. Né? O livro escrito consiste nas escrituras celestiais que são reveladas aos profetas de Deus e saem dos lábios de seu manifestante. O livro da criação é a epístola preservada e o pergaminho estendido da existência. O livro da criação está de acordo com o livro escrito. Bom, isso daí, eu vou passar isso, porque o nosso tempo realmente está exíguo, mas aqui Abdu'l-Bahá falando que sobre esse princípio Bahá'í, de que ele fala que este mundo material é o espelho da criação. E cada um dos mundos está em completa correspondência com o outro. E aí, então, quando ele fala que as teorias desse mundo estão de acordo com os versículos divinos, sem a menor divergência entre eles. Vou ler apenas a última frase. Quando essa verdade se manifesta no mundo material, os arquétipos e realidades dos seres alcançam a realização. Eles passam a existir. Uma coisa interessante, eu vou só citar aqui, Abdu'l-Bahá fala que no espelho, né, nesses espelhos de Deus que se manifestam em cada coisa criada, ele fala que, especificamente no ser humano, fala que um dos nomes de Deus é rei, um dos nomes do absoluto é rei sobre os demais nomes. Isso explica muita coisa, mas vamos deixar isso para os psicólogos do futuro tratarem desse assunto, né? Porque mostra por que algumas pessoas têm algumas características mais acentuadas. Todas refletem atributos de Deus, mas algumas têm ênfase em um desses atributos mais do que outros. E, por fim, amigos, eu vou terminar, porque eu sei que quando o João Davi fala, eu teria 10 minutos para concluir. Não sei se ainda estou no tempo ou não, mas eu vou terminar só para ter uma ideia da grandiosidade do cosmos, né? Abdu'l-Bahá, uma outra epístola que ele revelou, que chama Epístola do Universo, ele cita uma tradição que ele diz aqui que é bem conhecida, mas ele diz dessa tradição no contexto que ela fala da vastidão do cosmos. Né? E como ele usa aqui, a impressionante extensão ilimitada. Eu vou ler todo. Ele fala, considerai a seguinte tradição bem conhecida, examinai seus significados indicativos da vastidão do cosmos e sua impressionante extensão ilimitada. Deus, exaltado seja Ele,
formou 100 mil milhares de lâmpadas e suspendeu o trono, a terra, os céus e tudo mais que há entre eles, até mesmo o céu e o inferno. Tudo isso em uma única lâmpada. E só Deus sabe o que há no restante das lâmpadas. Então vejam como é impressionante, ele fala, ele reforça isso, né? Ele está usando isso como um exemplo para mostrar a impressionante extensão e vastidão do cosmos. Tudo que nós falamos daqui para trás pertence, segundo Abdu'l-Bahá, a uma única lâmpada. Tudo mesmo, claro, menos Deus, cuja essência é incognoscível. Mas quando ele fala o trono é uma referência ao reino do comando, né? Vamos dizer, onde o comando, a vontade primaz reina desse trono, né? A terra é a própria terra, os céus são os mundos espirituais e tudo que existe entre eles. Então, até as realidades espirituais, como céu e inferno, né? Tudo isso faz parte de uma única lâmpada. E ele fala que Deus formou 100 mil milhares. Isso é uma expressão para dizer um número ilimitado, né? E como ele diz, só Deus sabe o que há no restante das lâmpadas. Amigos, muito obrigado. Sei que o tema é muito extenso. Espero que eu tenha conseguido, pelo menos, despertar nos amigos o anseio por uma busca um pouco mais detalhada, mas eu tentei apresentar aqui de maneira muito genérica algumas das explanações que existem nos ensinamentos da fé Bahá'í com relação à origem da criação.